Olá pessoal, meu nome é Luciele, sou aluna da Uninter do Polo de João Molevá de Minas Gerais. Devido à pandemia, a Uninter está proporcionando para nós alunos estar realizando o estágio pelo modelo híbrido. Então vamos lá, que eu vou começar a dar continuidade aos meus estágios. O meu curso é o curso de licenciatura em pedagogia, né? Esse estágio é realizado em grupo, junto com minhas amigas Adriele Cristine de Araújo, RU 2144 697, Geisiele Gonçalves Barbosa Vital, RU 2145 004, e eu, Luciele Abrantes Rossi, RU 2145 268. O estágio que eu vou mostrar para vocês é o de gestão escolar, no modelo extensão. Antes de eu começar a falar um pouco sobre a gestão escolar, eu queria dar ênfase aqui a essa frase: o diálogo cria base para a colaboração. Ela é uma frase do Paulo Freire. Então, hoje em dia, para tudo a gente precisa de um diálogo dentro de uma escola, não só dentro de uma escola, mas como para a vida toda, né? E é o que aborda a gestão escolar, né? Tudo é a base do diálogo dentro da sala de aula, com os alunos, é dentro da hora que você está fazendo planejamento de aula, é com os pais. Então, tudo envolve um diálogo. Então, vamos lá. O que é gestão escolar? É diferente da administração escolar, que trata dos recursos materiais e financeiros disponíveis para garantir da qualidade de ensino. A gestão escolar trabalha com a finalidade de dar significado aos recursos atribuídos e a forma como serão utilizados no processo da educação. Portanto, gestão escolar é a forma de administrar a escola como um todo, para um completo desenvolvimento educacional. O profissional responsável pela área deve observar as necessidades e particularidades de cada setor, promovendo uma melhor relação e desenvolvimento das atividades. Seu objetivo é orientar a busca de resultados e fortalecimento da liderança, motivando as equipes no alcance dos objetivos, além de enfatizar a qualidade do currículo por competências e promover estímulos à participação dos pais no processo de busca da excelência do ensino-aprendizagem. Para desempenhar tal função, existem 6 pilares da gestão escolar a seres considerados: gestão pedagógica, gestão administrativa, gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de comunicação, gestão de tempo e eficiência dos processos. Ter essa divisão em mente é dar devida atenção a cada um dos pilares. Ajuda os gestores a terem visibilidade de seu trabalho e atuar com maior foco em cada necessidade de cada vez. Então, a gente vai estar desenvolvendo o nosso estágio sobre gestão escolar, sobre esses pilares que são importantíssimos para a gestão escolar dentro de uma escola, né? Então, aqui a gente destacou aqui número 1, que é a gestão pedagógica, o 2, a gestão administrativa, 3, gestão financeira, 4, gestão de recursos humanos, 5, a gestão de comunicação, 6, gestão de tempo e eficiência dos processos. Ao longo dos nossos vídeos, a gente vai estar explicando cada um desses pilares para vocês. Hoje eu vou começar aqui a explicar o gestão pedagógica. É por meio da gestão pedagógica que se define quais são os parâmetros de ensino-aprendizagem que a escola irá adotar. Para tanto, é preciso analisar também as etapas que se precedem e sucedem o momento do aprendizado em si. Enquanto os propósitos direcionam o norte da educação, as metodologias
irão adentrar o campo da viabilização através de materiais e treinamento de professores que me permitirão atingir esses objetivos. A absorção e o engajamento dos alunos durante a aula serão reflexos dessas etapas anteriores, mas deverão ser acompanhados de perto pelos professores que precisam estar bem alinhados e motivados aos propósitos definidos. Através de uma metodologia voltada à experiência, por exemplo, é possível medir resultados já durante as aulas e não apenas esperar para avaliar o desempenho por meio de provas posteriores. Então, é um pouco da definição da gestão pedagógica. Então, a gente tem as principais responsabilidades aqui da gestão pedagógica. O que é essas responsabilidades? O planejamento escolar, né, o plano de aula, que é desenvolvido durante todo o ano numa escola, garantir que o alinhamento das novas diretrizes educacionais, como a BNCC, articular a construção democrática do projeto do político pedagógico, conduzir a decisão dos sistemas de ensino ou qual será o material didático a ser utilizado pela escola e proporcionar momentos de formação continuada para a equipe docente pedagógica. Então, essas são as principais responsabilidades da gestão pedagógica. Então, vamos mais adiante, a gente vai aprender mais sobre eles. Então, estruturar práticas para garantir a inclusão escolar, desenvolver uma visão orientada para os resultados, ficar de olho nos indicadores e dados educacionais da escola, identificar oportunidades para a personalização do ensino, traçar plano de ação, né, o nivelamento dos estudantes com baixo rendimento e dificuldade. Isso que é traçar o plano de ação. Então, dentre essas características que a gente falou, a gente vai começar falando aqui um pouco sobre o planejamento, que esse planejamento ele é anual, né? Você senta com a sua equipe pedagógica ali, junto com os professores, com os diretores, para você estar organizando ali o seu ano escolar. O planejamento está presente em quase todas as nossas ações, pois ele norteia a realização das atividades. Portanto, o mesmo é essencial em diferentes setores da vida social, tornando-se imprescindível também na atividade docente. O planejamento de aula é de fundamental importância para que se atinja êxito nos processos de ensino-aprendizagem. A sua ausência pode ter como consequências aulas monótonas e desorganizadas, desencadeando o desinteresse dos alunos pelo conteúdo e tornando as aulas desestimuladas. Se não tiver um planejamento de aula de acordo ali com o perfil da sua escola, né, com o perfil dos seus alunos, manter esse planejamento, você não vai ter uma aula adequada, né, se os alunos não vão ter interesse. Porém, apesar de grande importância do planejamento de aula, muitos professores optam por aulas improvisadas, né, que é extremamente prejudicial no ambiente de sala de aula, pois muitas vezes as atividades são desenvolvidas de forma desorganizada, não havendo assim a compatibilidade com o tempo disponível. Então é importante a gente dar enfoque aí nesse planejamento, que não adianta você não fazer seu planejamento de aula e querer dar aulas avulsas, que ele está explicando, e você não vai ter um bom resultado final, né? Então, entre esses elementos do plano de aula estão a clareza e objetividade, atualização do plano periodicamente, conhecimento dos recursos disponíveis da escola, noção do conhecimento que os alunos já possuem sobre o conteúdo abordado, articulação entre a teoria e a prática, utilização de metodologias diversificadas, inovadoras e que auxiliem no processo de ensino-aprendizagem. Também temos a sistematização das atividades com o tempo, a flexibilidade frente às situações imprevistas, né? Realização de pesquisas buscando diferentes referências como revistas, jornais, filmes, internet, né? Elaboração de aulas de acordo com a realidade sociocultural dos estudantes. Então, portanto, aí, o bom planejamento das aulas, aliado à utilização de novas metodologias, né, que são os filmes, mapas, poesias, músicas, computador, jogos, aulas práticas, atividades dinâmicas, etc.
Contribui para a realização de aulas satisfatórias em que os estudantes e professores se sintam estimulados, tornando o conteúdo mais agradável com vistas a facilitar a compreensão. O que todos devem ter em mente é que, por melhor que seja o planejamento, ele precisa ser constantemente avaliado e estar aberto para revisões. Se não for assim, dificilmente, na opinião dos especialistas, você conseguirá atingir as metas determinadas no início do ano letivo. Todo o retorno dado pelos alunos por meio de avaliações formais, trabalhos e apresentações ou perguntas feitas em classe deve servir para rever o planejamento e para que o docente reavalie quanto falta para alcançar o aprendizado que foi programado no início do ano. Então aí a gente tem que estudar, reavaliar. Se o nosso planejamento não está sendo satisfatório, a gente tem que parar e ver o que está sendo favorável, o que não está sendo, né? Qual que é o grau de dificuldade de cada aluno. Então, quem que precisa de participar desse planejamento de aula? Né? Todos os profissionais da educação precisam participar da elaboração, porque ele influencia a escola inteira. Portanto, devem comparecer aos encontros gestores, os professores e os funcionários da escola. Então, tudo o que você precisa saber sobre o planejamento anual, de acordo com a BNCC. Então, a gente vai abordar aqui para frente o que a gente precisa saber sobre o planejamento anual de acordo com a BNCC. O que é a BNCC? Né? A BNCC é a Base Nacional Comum Curricular, Educação Base. A gente vai estar aprendendo isso aqui agora. A Base Nacional Comum Curricular é um documento normativo que tem por objetivo elaborar e delimitar, por meio de um conjunto orgânico e progressivo, as aprendizagens essenciais. Essas aprendizagens essenciais devem ser seguidas por todas as escolas e alunos que estejam em curso na educação básica. É importante mencionar que a educação básica compreende tanto a educação infantil e os ensinos fundamental e médio. A finalidade da BNCC é ajudar a superar a fragmentação das políticas educacionais, ensejando o fortalecimento entre as 3 esferas: federal, estadual e municipal. Nesse sentido, o planejamento anual, de acordo com a BNCC, deve seguir as normas desse documento para apresentar um currículo que desenvolva conhecimentos a respeito das disciplinas, mas que, além disso, busque formar cidadãos conscientes de seus deveres e direitos sociais, além de garantir o acesso à escola e evitar a evasão escolar. O objetivo de se desenvolver uma base nacional comum curricular é estabelecer um patamar comum de aprendizagens, assegurando o direito de aprender e se desenvolver, que é inerente a todas as crianças e adolescentes. As competências gerais exigidas pela BNCC. A BNCC, ela preconiza que os alunos que estejam em curso na educação básica cumpram 10 competências gerais, a fim de que se tornem cidadãos que buscam construir uma sociedade mais igualitária, justa, democrática e inclusiva. A gente vai conferir a seguir aí as 10 competências gerais da BNCC. Então vamos lá. Número 1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 2. Exercitar a curiosidade intelectual, é recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação
e a criatividade para investir causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 3. Valorizar e fruir diversas manifestações artísticas e culturais das locais às mundiais e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Utilizar diferentes linguagens, verbal, oral, visual, motora, como libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimentos das linguagens artísticas, matemática e ciência, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimento, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Valorizar, as coisas. 6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais. Apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo, do trabalho e de fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, como liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 7. Argumentar com base em fatos, dados, informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável no âmbito local, regional e global, com um posicionamento ético em relação ao cuidado de si e do próximo e com o planeta. 8 aqui. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar da sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana, reconhecendo suas emoções e as dos outros, como autocrítica e capacidade para lidar com elas. O 9, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e os direitos humanos, com o acolhimento e a valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. E o 10º é agir pessoal, coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões como base e princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Então é muita coisa, né, gente, que a gente observa, que a gente tem que seguir aí, trabalhar isso tudo aí de acordo com a BNCC durante um planejamento, né? É muita coisa, mas se você vai colocando em prática, são todos os 10 que a gente, percebeu aqui, que são coisas importantes, de se trabalhar dentro de uma escola, dentro de uma sala de aula. Então, a BNCC, a gente vai dar um destaque para a educação infantil, né? Na educação infantil, a BNCC estipula 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento que devem ser efetivamente assegurados para que todas as crianças tenham condições de se desenvolver. Então, para a educação infantil, de acordo com a BNCC, a gente tem que aprender a conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se. Além disso, há também os campos de experiência. O que são esses campos de experiência? O eu, o outro e nós. Que a gente tem que aprender a trabalhar isso dentro de uma sala de aula, o que sou eu, o que é o outro, o que é nós, o corpo,
os gestos e os movimentos, os traços, os sons, cores e formas, a escuta, a fala, o pensamento, a imaginação, espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. Então, esses são os pilares aí da educação infantil de acordo com a BNCC, né, que a gente acabou de ler. Aí está um quadro explicativo sobre a educação infantil, que são os direitos de aprendizagem no desenvolvimento. Então, a BNCC para a educação fundamental. O ensino fundamental, de acordo com a BNCC, está organizado em 5 áreas do conhecimento. Essas áreas favorecem a comunicação e englobam os componentes curriculares. Portanto, um planejamento anual, de acordo com o BNCC, para o desenvolvimento fundamental, deve passar pelas seguintes grandes áreas, que são linguagens, que é a língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa, matemática, ciências da natureza, as ciências humanas, que são geografia e história, e ensino religioso. Aqui também a gente tem um quadro, um esboço aí do ensino fundamental, que são as áreas de conhecimento, né? Linguagens, que é a língua portuguesa, a matemática, ciências da natureza, ciências humanas, né? E o ensino religioso. A BNCC para o ensino médio. O ensino médio para a BNCC está dividido em 4 áreas do conhecimento, que é linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Assim como no ensino fundamental, cada uma dessas áreas estipula as habilidades que devem ser incluídas no currículo nacional. Seguindo todas essas normas e diretrizes, o planejamento anual deverá ser elaborado levando em consideração o período para qual ele será feito, seja no ensino infantil, fundamental ou médio. É interessante que você conheça bem o perfil da escola para que assim possa desenvolver um planejamento que engloba os objetivos e aprendizados estipulados pela BNCC. O planejamento escolar pode ser um projeto a curto, médio ou longo prazo. Um exemplo de planejamento a curto prazo seria o planejamento de aula. A médio prazo, poderíamos sugerir um planejamento semestral e a longo prazo, um planejamento anual. Aqui foi que eu disse, né, o planejamento do ensino médio, né, que eu falei anteriormente, que é as áreas do conhecimento, os componentes, aprendizados comuns, habilidades. Dentro de um planejamento, né, gente, de aula, a gente tem que se organizar muito para não sair muito do que a gente, para não ficar uma aula mais, né, uma aula monótona. Então, aqui a gente vai aprender como elaborar um planejamento de acordo com a BNCC, com aqueles 10 princípios que a gente já viu. Então, passo a passo para elaborar um planejamento anual para a educação infantil. Inicialmente, você deve ter em mãos o documento para ser preenchido. Aqui eu vou estar mostrando para vocês o passo a passo de como ter, né, como você vai elaborar um planejamento desse anual para a educação infantil, que eu vou dar um exemplo, tá, gente? Então, o primeiro passo é você preencher o cabeçalho, né, do documento. Preencha o cabeçalho com o nome da escola, professor, público-alvo. Neste exemplo, usaremos as crianças bem pequenas, com idade entre 1 ano e 7 meses, a 3 anos e 11 meses. O segundo passo é o preenchimento do objetivo geral. O que é esse objetivo geral? Ele será trabalhado durante o ano. Por exemplo, ampliar o universo de experiências, conhecimentos e habilidades da criança, diversificando e consolidando novas práticas.
atuando de maneira complementar à educação familiar. O terceiro passo é o preenchimento do campus de experiência. Especificar os 5 campos de experiências de acordo com a BNCC. Foi o que a gente viu lá anteriormente, o eu, o outro e o nós. Desenvolver atitudes e valores como respeito, generosidade, diversidade cultural, relação com o outro, com a família e com a escola. Corpo, gestos e movimentos. Desenvolver a linguagem corporal, como engatear, andar, pular e etc. Traços, sons, cores e formas. Relaciona-se como as crianças percebem os sons e as cores à sua volta, por meio da música, das artes, cores e formas. Escuta, fala e pensamento e imaginação. Desenvolvimento da imaginação e a criatividade, utilizando os materiais escritos como foco, conhecer e desenvolver a fala de maneira contextualizada. Espaços, tempos e quantidades, relação e transformação. Trabalha a matemática, as ciências naturais de maneira contextualizada e divertida. O quarto passo é o preenchimento dos objetivos de aprendizagem, que constam na BNCC. No caso do ensino infantil, em cada campo de experiência há 3 ou mais objetivos de aprendizagem, que variam de acordo com a faixa etária específica. Para a faixa etária que estamos trabalhando, há 7 objetivos de aprendizagem diferentes para o primeiro campo de experiência. Você deverá selecionar os objetivos para cada campo de experiência, a depender do que você irá trabalhar com as crianças e do que você quer passar para os seus alunos. Para o campo de experiência eu ou outro e o nós, a faixa etária entre 1 ano e 7 meses, que é o exemplo que a gente está dando, selecionamos objetivos, demonstrar atitudes de cuidados e solidariedade na interação com crianças e adultos. O quinto passo é o preenchimento do eixo temático. Aqui você deve responder a questão: o quê? Pensando em quais os conhecimentos você deseja passar aos seus alunos para alcançar objetivos de aprendizagem, levando em consideração os campos de experiência. Vale ressaltar, neste caso, você terá que pensar em convivências que sejam interdisciplinares entre os campos de experiência. Um exemplo de eixo temático seria valores humanos, como compreensão, empatia, respeito, entre outros. O sexto passo, o preenchimento da metodologia. Nesse espaço, você deve responder a questão como. De que maneira você irá passar o conhecimento selecionado para que o objetivo seja alcançado, levando em consideração os campos de experiência. Um exemplo para a faixa etária que estamos usando seria elaborar brincadeiras que façam com que eles imaginem, criem espaços diferentes, além de trabalhar o respeito e empatia como invenção de uma história, do mundo do faz de conta. O sétimo passo é o preenchimento dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil, dentro da BNCC. Para a educação infantil, a BNCC estipula 6 direitos que a gente já aprendeu, que é conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. O oitavo passo é descrever os recursos, os materiais, Ali a gente vai descrever quais são os materiais que a gente vai utilizar ao longo do ano para as atividades propostas. Livros, lápis de colorir, brinquedo, tesoura, Enfim, todos os materiais que você achar que é necessário. O nono passo é o preenchimento da avaliação. Para a educação infantil, a forma de avaliar é por meio do acompanhamento, que deverá ser constante, contínuo e detalhado. Para isso, existe o registro do desenvolvimento e do portfólio. Após todos os passos, é necessário acompanhar de perto o planejamento anual para que ele seja executado da melhor maneira possível. Então, esses aí foram uma ideia que a gente teve de um planejamento para a educação infantil, seguindo aí os passos,
da BNCC, o que ela pede para a gente estar cumprindo ao longo do nosso planejamento, que o planejamento é uma parte muito importante, ela entra aí na gestão escolar, na parte da gestão pedagógica, que é importante a gente estar frisando. Agora a gente vai para as práticas pedagógicas. Então, o que são essas práticas pedagógicas? Orientar os professores na construção do planejamento anual e nos planos de aula, né? Facilitar a construção de projetos, garantir que as competências socioemocionais sejam desenvolvidas em todas as etapas de ensino, encontrar formas relevantes de inserir a tecnologia educacional na prática pedagógica, estimular e engajar os professores no uso da tecnologia educacional. Isso são as práticas pedagógicas. Como montar uma prática pedagógica eficiente? De nada serve a gestão pedagógica se mobilizar sem pensar na comunidade escolar. Também é conveniente, caso ela valha para todo o ambiente da escola, dar um incentivo para que os professores compartilhem conhecimento entre si. Outra atitude muito válida é saber diretamente dos alunos o que eles desejam nesse sentido. No entanto, esse processo precisa, evidentemente, de uma estrutura democrática para que todos sejam ouvidos. As sugestões dadas pelos discentes ainda podem passar por uma avaliação interna da diretoria e servirem como motivação para outros projetos. Então, isso aí é tudo uma tática de como a gente vai montar, né, essa prática pedagógica. Aqui a gente tem um comparativo aí, uma ilustração de como você pode montar aí como pode ser trabalhada essas práticas pedagógicas, né? Aqui eu tenho um exemplo aqui que eu peguei da educação infantil, que é equidade, você trabalha o que é igual, né? Você trabalha que todos são iguais da sala de aula, a singularidade, brincadeira, a inclusão dentro da sala de aula é muito importante, tá? Trabalhando isso na sua prática pedagógica, a participação, a sustentabilidade, a articulação com o território, né? O cuidar, o escutar. Isso são práticas pedagógicas importantes dentro de uma sala de aula para ser trabalhada, né? Então, também você pode trabalhar hoje em dia, né, a escola conectada, que a gente vai ver mais para frente aqui, também é uma prática pedagógica para ser trabalhada dentro da sala de aula, né, dentro da escola. O que é uma escola conectada? Para o Centro de Inovação para a Educação Brasileira, a escola conectada é aquela que possui uma visão estratégica e planejada para a incorporação de tecnologia em seu currículo e prática pedagógica, conta com a equipe capacitada para o uso da tecnologia, utiliza recursos digitais e dispõe de tais equipamentos e conceitos criados pela equipe de especialistas e organização. Norteia o CIEB em sua missão de apoiar os gestores públicos na transformação das escolas em escolas conectadas. Isso aí é um Centro de Inovação para a Pesquisa Brasileira. Isso é um exemplo de uma escola conectada. O relacionamento com os alunos e familiares também está junto aí com as práticas pedagógicas, que é engajar os alunos e familiares no uso da tecnologia educacional, envolver toda a comunidade na rotina e nos eventos escolares, acolher os alunos e familiares no ambiente escolar, facilitar momentos de feedback com os alunos e familiares. Isso é muito importante, você ter o feedback ali com os pais, né, com os responsáveis sobre o desenvolvimento do aluno, né, durante o ano, na verdade, é bom você estar tendo um encontro ali durante, né, trimestrais ou semestrais ali, para você estar podendo dar dando um apoio, orientar, né, junto com a família.
E quem que faz isso acontecer? Parece muita coisa para uma pessoa só, não é? Por esse motivo, a gestão pedagógica pode ser responsabilidade de diferentes profissionais dentro do ambiente escolar. Mas é importante lembrar que cada escola tem suas particularidades. Portanto, essa configuração depende principalmente do porte da escola. Os profissionais comumente envolvidos na gestão pedagógica são o diretor, o coordenador pedagógico, o supervisor pedagógico e o orientador pedagógico. Então, são essas pessoas que fazem isso aí tudo acontecer, né? Que fazem esse projeto todo acontecer dentro de uma escola, né? Como o sistema de ensino pode contribuir na gestão pedagógica? Também é muito importante. Existem vários sistemas que ajudam e auxiliam na gestão pedagógica, né? Grande parte dos sistemas, eles disponíveis no mercado, eles oferecem serviço de assessoria pedagógica quando o trabalho é realizado de forma efetiva e personalizada. A gente vai listar aqui alguns pontos nos quais a escola pode contar com o apoio do sistema de ensino, né? Que é realizar a implementação e orientar os professores sobre o uso do material didático. Sempre bom a gente estar destacando isso, porque é muito bom a gente ter um material ali didático bom para estar oferecendo para os nossos alunos, estar escolhendo esse material. Isso é responsabilidade ali dos professores, dos diretores, dos professores, da equipe pedagógica, né? É oferecer encaminhamentos metódicos, orientações pedagógicas e material de apoio para otimizar a prática do professor. Oferecer formação continuada para os professores e para a equipe pedagógica. Planejar e facilitar reuniões com os professores, pais e alunos. Auxiliar a escola na implementação da tecnologia educacional. Facilitar a adequação dos materiais didáticos, planos de aulas e práticas pedagógicas ABNCC. Então, é um conjunto, né, gente? A gente viu que a gestão pedagógica, né, que está dentro da gestão escolar, que é um dos pilares que a gente abordou aqui durante desse vídeo, que são fatores importantíssimos para um funcionamento de uma escola, né, do desenvolvimento, do planejamento, das práticas pedagógicas, tudo é importante para o desenvolvimento dos alunos. Então, uma frase aqui, segundo Libânio, educação de qualidade é aquela que a escola promove para todos os domínios dos conhecimentos, né? Isso é uma citação de Libânio. A educação de qualidade é aquela que a escola promove para todos os domínios do conhecimento. Então, a gente tem que estar ali preparado ali, junto com toda a coordenação da escola, para estar montando esse planejamento, né? Para você ter uma educação de qualidade, é um conjunto ali com todos os envolvidos, tanto os professores, diretores, né? Os profissionais ali da educação, junto também com os pais, os alunos, para, né, estarmos discutindo aí o melhor para todos. Então, a gente vai continuar nos nossos próximos vídeos aí, a dar destaque aos pilares da gestão escolar, que é importante. Eu gostaria de agradecer por esse vídeo e aguardo vocês para o próximo.